E aí, galera, eu sou a Rafa Araújo e você está assistindo Se Liga na Câmara, o programa que te apresenta a Câmara Municipal e mostra como tudo funciona por aqui. No episódio de hoje, nós vamos explicar como a Câmara se relaciona com a Prefeitura e com os outros órgãos municipais. Quem vai ajudar a gente nessa questão é o professor Fernando Vieira e o estudante Igor Parente. Eu sou Fernando Vieira, sou professor universitário do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, e o IUPERJ, vinculado à Universidade Cândido Mendes. E fui desafiado pela Rio TV Câmara para debater, dialogar, discutir o papel da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Oi, meu nome é Igor Parente, eu tenho 23 anos, eu sou estudante de jornalismo da Unicarioca. O que a Câmara de Vereadores e a Prefeitura tem a ver uma com a outra? Qual é a relação entre as duas? Seguinte, Igor, o Brasil segue um modelo clássico que vem do século XVI, que começa com o próprio John Locke, que num texto que ele depois estrutura no espírito das leis, que é a noção de uma sociedade política tripartite, com 3 poderes independentes. Um executivo, que executa as medidas para a sociedade, o legislativo, que elabora as leis a serem executadas, e o judiciário, que garante o cumprimento. Nesse sentido, há uma mudança, né? A Câmara de Vereadores, esse conceito é uma expressão bem brasileira, oriunda do período colonial, onde havia a Câmara nas poucas cidades coloniais que tinham esse estatuto de vila colonial, onde se elegiam os chamados homens bons, que cuidavam das festas e eventos comunitários. Então, na verdade, era um espaço de intersecção dos grandes eventos dos povos das vilas de caráter religioso. A República Brasileira, e aí hoje em dia, a Câmara ela encarna o papel de um legislativo, que teoricamente lhe compete a elaborar as leis no sentido de orientar a formulação de políticas públicas para determinados aspectos do cotidiano. Por exemplo, a questão de transportes urbanos. A Câmara elaboraria as leis em relação à mobilidade urbana. Uma questão muito central, que eu diria hoje que é um ponto muito importante dos debates na Câmara de Vereadores do Rio, se traduz na questão da própria ocupação do solo, a autorização, os limites para a construção de apartamentos, de prédios com determinada altura, a ocupação das áreas que são consideradas históricas, as chamadas áreas de conservação, as APACs. Então, ela é que regula essas dimensões, ela faz o plano diretor, ela elabora e debate o plano diretor que define a cidade. A Prefeitura, em tese, lhe compete receber as leis e, caso o prefeito sancione a lei, ele tem direito de veto, sancionando a lei, ele vai executar aquelas decisões. Mas no caso do Brasil especificamente, que se traduz também na Câmara de Vereadores, isso é meio misturado. A Prefeitura, o Executivo Municipal, Estadual ou Federal, ele também elabora leis. Ele também apresenta leis que a Câmara discute, que ela debate, vota, pode vetar ou não. E aí ela é uma espécie de troca de negociações, é o termo mais correto, entre o Executivo, no caso a Prefeitura, e o Legislativo, a Câmara Municipal, para aprovação, para afirmação de projetos de interesse da sociedade que a Prefeitura ou a Câmara defenda a sua aplicação. Quais são as funções que a Câmara dos Vereadores tem, além de fazer as leis? Trabalhei muito agora na questão da elaboração de leis, regulando, atuando na sociedade. Mas a Câmara, e isso no Brasil vem desde a Constituição de 46, é bom lembrar que a Constituição de 46 foi construída após um período de ditadura, que é a ditadura de Estado Novista de Vargas. Então, a Constituição de 46 tinha uma preocupação de garantir uma autonomia, um controle maior do Executivo, que ele não se transformasse num instrumento autoritário. Nesse sentido, os legislativos, federal, estadual, municipal, se tornaram órgãos fiscalizadores do Executivo. Então, compete à Câmara fiscalizar as ações do Executivo Municipal, da Prefeitura, verificando em que essas decisões afetam a Constituição, a lei orgânica do município, a Constituição estadual, a Constituição federal, antes de tudo, e atuar nesse sentido de fiscalizar e orientar. Não, prefeito, essa atitude não pode ser legal, não, essa é boa.
e, em caso necessário, esse papel de fiscalização. Quando fica muito claro que o prefeito tomou medidas que extrapolam o seu papel enquanto prefeito, ou que ele é acusado de malversação, prevaricação, corrupção, a Câmara tem autorização, ela pode iniciar um processo de impeachment, de julgamento e impeachment da Prefeitura dentro desses parâmetros. Sempre lembrando que o impeachment não é um ato jurídico, ele é um ato político. Não importa o que o prefeito faça, o impeachment é um ato político, isto é, ele depende do presidente da Câmara de Vereadores, ele depende dos arranjos partidários na montagem da comissão para fazer a relatoria, e depois ele depende do plenário, da força do plenário para aprovar ou não o pedido de impeachment da Prefeitura. Mas a Câmara tem também esse papel de fiscalização dos atos do Executivo. A Câmara dos Vereadores, ela também fiscaliza os gastos da Prefeitura? No papel de fiscalização da Câmara, a questão do dotamento orçamentário, de onde se aloca os recursos, também é uma tarefa dela, né? Embora ela pode analisar os gastos da Prefeitura. Por exemplo, aqui, o prefeito faz uma obra cara, digamos. A Câmara pode abrir um inquérito, uma CPI, vamos assim dizer, analisando que gastos foram esses, quanto foi utilizado nessa obra, por que a obra caiu, qual foi o motivo. Ou seja, ela também tem o papel, ela pode se advogar esse papel de fiscalizar determinados gastos da Prefeitura em consonância com o órgão criado para isso, que é o Tribunal de Contas do município. Então, a Câmara ela não abre mão também dessa fiscalização, desse papel financeiro dos gastos da Prefeitura, menos em relação a determinadas ações da Prefeitura, onde ela aloca suas verbas, mas muito mais em relação a como essas alocações de verbas foram gastas. Traduzindo, ela não está preocupada em saber se a Prefeitura botou 100 milhões de reais nas escolas municipais. Ela está preocupada em saber se esses 100 milhões de reais foram gastos em material escolar, em computação, em internet, em novas cadeiras. Essa é um pouco a preocupação que tem a Câmara, paralelo ao Tribunal de Contas. E o que é Tribunal de Contas? Como eu já falei, um pouco dele, o Tribunal de Contas do município é um órgão fiscalizador financeiro que começou no Rio de Janeiro em 1980. É bom lembrar, nós estamos no início de 80, o prefeito não era eleito. O Rio de Janeiro vai ter seu primeiro prefeito eleito somente em 1985, por conta do AI-2, que definia, no governo da ditadura militar, que definia que os governadores indicassem os prefeitos de capitais. O argumento era que você não poderia ter um prefeito do partido A e o governador do partido B. Então, os prefeitos eram indicações. Em 1980, se começa a discutir a criação de um órgão fiscalizador de ações e atos da Prefeitura. Então, a ideia era criar um órgão fiscalizador dos gastos. De fato, somente em 85, até geograficamente, esse órgão muda de lugar, vai para o Centro Administrativo São Sebastião, em 83. É 85 que você tem uma lei orgânica. Por que 85? Porque são as eleições, é a redemocratização do Brasil, com a eleição de Tancredo, que morre antes de virar presidente, tomar posse, e o Sarney assume. Há um processo de desmonte do chamado entulho autoritário, e as prefeituras de capitais elegem seu prefeito. Em 85, o Rio vai eleger seu primeiro prefeito da história, Roberto Saturnino Braga. E é nesse contexto que surge a lei que oficializa o que já existia, de fato, mas não de direito, que era o Tribunal de Contas do município. A função do Tribunal de Contas é fiscalizar, de fato, os gastos envolvidos à Prefeitura. Ela recebe os relatórios da Secretaria de Fazenda, ela recebe os relatórios financeiros ao longo do ano, e os conselheiros que subdividem vão analisar essas contas e verificar para onde foi o dinheiro, por que esse dinheiro foi para tal lugar. Por exemplo, se a Câmara Municipal define no orçamento municipal que a saúde municipal vai receber 80 milhões de reais e a Prefeitura envia 50 milhões, por que enviou menos
do que o que foi apresentado pela Câmara de Vereadores. Para onde foram os 30 milhões? Então, ela se torna um grande órgão fiscalizador que, em última instância, tem a importante tarefa de aprovar ou não as contas da Prefeitura. Ela pode aprovar com ressalvas, ela pode reprovar, apontando encaminhamentos, ela pura e simplesmente reprova as contas da Prefeitura. E a gente vai para um rápido intervalo e o Se Liga na Câmara volta já já com mais bate-papo sobre como a Câmara se relaciona com a Prefeitura e outros órgãos municipais. E o Se Liga na Câmara está de volta e agora eu quero te fazer um convite. O que você gostaria de ver aqui no programa? Quais são as suas dúvidas sobre a Câmara do Rio? Escreve lá nas nossas redes sociais, @CâmaraRio, e a gente vai responder aqui. E agora a gente continua com o bate-papo do Igor e do Fernando. Quais são os membros do Tribunal de Contas do município e como eles são escolhidos? No caso do Rio de Janeiro, são 7 conselheiros. Teoricamente, a ideia é que o TCM seja um órgão autônomo à Prefeitura, que não seja influenciado pela Prefeitura, tenha autonomia para julgar as contas. Mas o modelo no Brasil, que não é só do TCM do Rio de Janeiro, né? O modelo é muito, eu diria, dúbio. Desses 7 conselheiros, 4 são indicados pela Câmara de Vereadores. Então, eles são construções entre o partido principal, assim, o maior partido da Câmara, as lideranças partidárias que se reúnem e chegam a um consenso, em princípio, para indicar os 4 nomes. 3 são indicações diretas do prefeito, que passam por uma sabatina na Câmara de Vereadores. A Câmara sabatina e pode recusar. Desses 3, obrigatoriamente, um é um auditor de carreira, outro é um procurador do TCM. Então, dos 3, 2 seriam eleitos vinculados à própria atividade deles, a de auditoria. E o terceiro é uma indicação do prefeito, uma indicação livre do prefeito, sem nenhuma questão. Mas esses 3 passam pela sabatina da Câmara, que vai discutir e que vai debater o conhecimento técnico, a autonomia política. Então, é um processo que se constitui desse espaço, mais uma vez, de diálogo e negociação entre a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores. O prefeito pode negociar com a liderança dele, né? Que é bom lembrar, a legislação brasileira não permite a eleição de um candidato independente. Todos os parlamentares no Brasil que são eleitos pertencem a um partido político. E o executivo, dentro do legislativo municipal, no nosso caso, ele possui uma liderança, isto é, aquele vereador que representa o prefeito no debate com a Câmara de Vereadores. Aí eu volto a lembrar que, se o processo é técnico, a escolha não é somente, ela também é política. A Câmara de Vereadores não tem a obrigatoriedade, embora geralmente o coloque, inclusive, mas ela não tem essa obrigatoriedade de colocar um auditor de carreira no procurador. Geralmente são lideranças políticas ou políticos que têm um histórico na Câmara, de comissões vinculadas ao orçamento, às finanças municipais, que são convidados, são indicados para ir para o TCM. E agora eu vou interromper o assunto dos dois rapidinho para te fazer uma pergunta. Você sabia que aqui no Palácio a gente tem um acervo cultural? É esse lugar que a gente vai conhecer hoje, lá no 3º andar. Bora lá! Chegamos, e quem vai ajudar a gente nessa tour aqui pelo acervo cultural vai ser a Ellen e a Vanessa, que trabalham aqui. Oi meninas, tudo bem? Olá! Vocês podem mostrar pra gente como que funciona? Claro, sejam bem-vindos à divisão do acervo cultural. A divisão do acervo cultural ela é responsável por todo o acervo bibliográfico da Câmara Municipal, atuando com a coleta, disseminação de todas as informações referentes ao Legislativo Carioca. Então, no nosso acervo é possível encontrar publicações sobre história e cultura do Rio de Janeiro, legislação. Agora ele vai mostrar para vocês um pouco mais do nosso acervo. Bom, no nosso acervo temos a coleção completa do Diário Oficial da Câmara Municipal desde 1977, né, em 1º de março, quando ocorreu, né, a primeira sessão legislativa da primeira legislatura, além também da coleção do Diário Oficial do município do Rio de Janeiro
desde 1975, quando aconteceu a fusão do estado da Guanabara e o antigo estado do Rio de Janeiro, né? O Diário Oficial é uma fonte de informação muito importante, pois sua principal função é dar publicidade, né, às informações oficiais do Poder Legislativo, permitindo dessa forma, né, que a sociedade tome conhecimento dos atos da administração pública. Ah, muito legal. Agora vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi. Eu cheguei aqui e vi logo esse livrão aqui, achei muito interessante, e aí ele vai explicar um pouco melhor o que é isso. Ele é um facsímile dos documentos do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, em comemoração ao centenário do FICO, uma contribuição da cidade do Rio de Janeiro, ainda quando era prefeitura do Distrito Federal. E a galera aqui do Acervo Cultural, que recebe as demandas de pesquisa tanto dos vereadores quanto dos funcionários da casa e do público em geral. Se você tem alguma demanda, você pode mandar por e-mail ou telefone. No momento, as visitas presenciais não estão acontecendo por conta da pandemia. E agora, que tal continuar assistindo um pouco mais da conversa entre o Fernando e o Igor? Eu queria saber também agora como é que funcionam as lideranças do governo, como são escolhidos, quem pode ser escolhido. As lideranças do governo na Câmara, elas são, portanto, frutos das negociações político-partidárias. A liderança, reparem bem, que não é a presidência da Câmara. Estamos falando da liderança do governo na Câmara. A liderança é fruto da reunião do partido, que inclusive houve a prefeitura. Olha, quem é que você acha que seria o seu líder? Esse fulano, esse vereador. O vereador representa, portanto, o governo. Seu papel como liderança do governo na Câmara é defender posições do governo, defender o governo no campo político, participar de um embate quando a oposição questiona, fazer as negociações políticas que permitam a aprovação de projetos do interesse do executivo, da prefeitura. Então, o líder ele é escolhido em comum acordo entre os parlamentares do partido ligado ao prefeito, ou também pode ser do bloco de partidos que elegeram o prefeito, que participaram da eleição do prefeito, também com uma indicação do prefeito. E os outros partidos, cada um tem sua liderança. E cada partido, na Câmara, indica a sua liderança. Claro que se você tem um vereador, você é líder do eu sozinho. Mas, no geral, os partidos se reúnem e discutem quem são as lideranças, que podem ser revezamento. Então, cada partido tem as suas lideranças que se constituem. Tá? Aí você tem o líder do governo, você tem o líder da oposição ou o líder da minoria, e você tem as lideranças partidárias. E aí elas estão negociando, discutindo ou se confrontando nas plenárias, nas sessões da Câmara. Com quais outros órgãos públicos a Câmara dos Vereadores do Rio ela se relaciona? Como ela é um órgão legislativo, né, ela tem que negociar para além do executivo. Então, ela tem que dialogar, ela ouve outros órgãos do Estado com quem ela pode discutir, apresentar estratégias, ela elege, tem um relacionamento com a Câmara. Reparem bem, não é para fazer leis, mas é para discussões políticas que permitam a aprovação de leis dentro do município. Principalmente o campo mais progressista da Câmara, ela tem uma constante partilha, diálogo com movimentos sociais. Os movimentos sociais são ouvidos pelas comissões da Câmara. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro tem, na área da educação, ela tem uma federação de professores privados. Além do CEP, que é vinculado aos profissionais de educação pública do Estado e do município, você tem o sindicato privado, que é o Simpro Rio, mas você tem uma federação, a FETERG, a Federação dos Trabalhadores de Educação do Rio de Janeiro, que é um órgão estadual. A Câmara ela se torna um espaço, dentro da Comissão de Educação, de diálogo com esses setores. Quanto mais progressista é o vereador ou o partido dele, a tendência é maior abertura de diálogo com outros órgãos públicos e com a sociedade civil, via movimentos sociais. Esse papel é muito importante. Isso faz com que a Câmara, é uma coisa que eu digo muito, em momentos em que o discurso político é tomado pelos setores mais conservadores e despolitizados, que desqualificam a existência da própria política,
Não queremos... Para quem tem deputado? Para que serve vereador? Não é um discurso que a gente ouve. A ideia de que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro é capaz de dialogar com a sociedade civil organizada, sindicatos, movimentos sociais, é importantíssimo para a própria Câmara. Por quê? Porque mostra uma entidade que está antenada às demandas da sociedade, do seu eleitor, e que é capaz de travar diálogos para que sejam aprovadas medidas para você poder avançar em políticas que melhorem as condições sociais, educacionais da sociedade carioca. Vou dar um exemplo. Vamos botar uns 20 anos atrás. No Rio de Janeiro, houve um impasse entre os sindicatos que trabalham de professores e o sindicato patronal. Ninguém não conseguia dialogar. Tinha criado um impasse. Quem desenrolou esse impasse? A Câmara de Vereadores. Repara que coisa importante. No momento de ruptura de diálogo, de tensionamento e isolamento, os vereadores, a Câmara Municipal, portanto, que os vereadores expressam a Câmara, construíram as ligações que permitiram voltar a sentar à mesa para chegar a um acordo. Então, esse papel da Câmara é importantíssimo, porque faz pulsar a vida política e se apresentar à sociedade como um instrumento nosso. Porque, em última instância, mal ou bem, o vereador é eleito pelo cidadão. Ninguém nasce vereador. Eu brinco, né? Você não vai no quintal e pega um vereador. O que você quer? Eu quero um vereador aqui, eu quero um conselheiro acolá, quero um prêmio. Não, tudo é fruto da eleição. Tudo é fruto do debate político que perpassa a sociedade. E o Se Liga na Câmara de hoje fica por aqui e semana que vem a gente volta para te mostrar um pouco mais da Câmara do Rio e conversar sobre o poder legislativo. Tchau!